Falar de basquete brasileiro é inevitavelmente falar de Oscar Schmidt. Conhecido como Mão Santa, ele não foi apenas um grande jogador. Foi um fenômeno esportivo que elevou o nome do Brasil ao cenário internacional. Dono de um dos arremessos mais letais da história do esporte, Oscar construiu uma carreira marcada por números impressionantes, decisões polêmicas e um amor incondicional pela camisa da seleção brasileira. Oscar Daniel Bezerra Schmidt nasceu em 16 de fevereiro de 1958, na cidade de Natal. Filho de família de classe média, cresceu em um ambiente onde o esporte sempre esteve presente. Desde cedo, demonstrou aptidão física e interesse por atividades esportivas. Ainda jovem, mudou-se para São Paulo, onde passou a ter mais oportunidades no basquete. Sua altura menos que chegaria a 2,05 metros e sua coordenação motora diferenciada chamaram a atenção rapidamente. No início, não era o jogador mais forte ou mais atlético, mas já demonstrava algo raro, uma precisão impressionante nos arremessos de média e longa distância. Oscar começou sua trajetória profissional no tradicional Palmeiras, onde ganhou destaque no cenário nacional. Logo depois, transferiu-se para o Sírio, um dos clubes mais importantes do basquete brasileiro na década de 1970. Foi no Sírio que ele começou a consolidar sua fama como pontuador extraordinário. Seus arremessos eram rápidos, precisos e quase impossíveis de contestar. Ele treinava exaustivamente, repetindo centenas de arremessos por dia, aperfeiçoando uma mecânica que se tornaria lendária. Oscar estreou na seleção brasileira ainda muito jovem. Sua primeira grande competição internacional foi o Campeonato Mundial de 1978. A partir daí, sua história com a camisa verde e amarela se tornaria inseparável. Ele disputou os 5 Jogos Olímpicos: Moscou 1980, Los Angeles 1984, Seul 1998, Barcelona 1992 e Atlanta 1996-1, feito raríssimo no esporte mundial. Em todas essas competições, foi protagonista. Nas Olimpíadas de Seul, em 1988, Oscar viveu um de seus momentos mais marcantes. Em uma partida histórica contra a Espanha, marcou 55 pontos menos até hoje, uma das maiores pontuações individuais da história olímpica. Seu desempenho foi tão impactante que consolidou definitivamente sua reputação como um dos maiores pontuadores do planeta. Em 1984, Oscar foi selecionado no draft da NBA pelo New Jersey Nets. Para muitos jogadores, esse seria o ápice da carreira. No entanto, havia um obstáculo importante. Naquela época, atletas da NBA não podiam defender suas seleções em competições internacionais organizadas pela FNB. Para Oscar jogar pelo Brasil era a prioridade absoluta. Ele recusou a oportunidade de atuar na NBA para continuar defendendo a seleção brasileira. Essa decisão, vista por alguns como controversa, revelou sua personalidade e seus valores. Ele preferiu manter-se elegível para representar seu país, reforçando sua imagem de ídolo nacional comprometido com a camisa verde e amarela. Após sua passagem pelo basquete brasileiro, Oscar decidiu atuar na Europa, onde viveu anos de enorme sucesso. Jogou por clubes importantes da Itália e da Espanha, tornando-se um dos principais jogadores do continente. Na Itália, atuou pelo Caserta e pelo Pavia, sendo constantemente o cestinha das competições. Depois, na Espanha, brilhou com a camisa do Fórum Valladolid, onde se transformou em um dos maiores ídolos da história do clube. Sua capacidade de pontuar parecia inesgotável. Oscar não dependia apenas de infiltrações ou jogadas físicas. Seu diferencial era o arremesso. Ele conseguia converter bolas de longa distância com naturalidade impressionante, muito antes da linha de 3 pontos ganhar a importância estratégica que tem hoje. Um dos feitos mais impressionantes da carreira de Oscar Schmidt é seu número total de pontos. Estima-se que ele tenha ultrapassado a marca de 49 mil pontos ao longo da carreira, menos um número superior ao de qualquer jogador da NBA, incluindo lendas como Michael Jordan. Embora as comparações diretas sejam complexas, devido a diferenças de competições e formatos, o fato é que Oscar foi indiscutivelmente um dos maiores pontuadores da história do basquete mundial. Oscar não era conhecido por enterradas espetaculares ou grande poder defensivo. Seu jogo era fundamentado em técnica, inteligência e precisão. Ele se movimentava constantemente sem a bola, criava espaço com habilidade e finalizava com extrema confiança. Seu apelido, Mão Santa, não surgiu por acaso. Em muitos momentos decisivos, a bola parecia inevitavelmente encontrar o fundo da cesta quando saía de suas mãos. Ele era especialista em assumir responsabilidades nos momentos críticos.
Além disso, sua liderança dentro de quadra era evidente. Não era apenas um artilheiro, era também um exemplo de dedicação e disciplina. Um dos capítulos mais emblemáticos de sua carreira ocorreu nos Jogos Olímpicos de Barcelona. Em 1992, foi a edição que marcou a presença do lendário Dream Team dos Estados Unidos, liderado por nomes como Michael Jordan, Magic Johnson e Larry Bird. Mesmo diante daquela constelação de estrelas, Oscar mostrou personalidade e talento. Ele foi um dos principais pontuadores do torneio e demonstrou que o basquete brasileiro podia competir de igual para igual em termos técnicos. Há relatos de que jogadores do Dream Team reconheceram publicamente o talento de Oscar, respeitando sua habilidade ofensiva. Após anos de sucesso na Europa, Oscar retornou ao Brasil para encerrar a carreira. Defendeu equipes como o Corinthians e o Flamengo, atraindo grande público aos ginásios. Sua despedida oficial das quadras ocorreu em 2003. Foi um momento emocionante para o esporte brasileiro, marcando o fim de uma era. O reconhecimento internacional veio de forma definitiva em 2013, quando Oscar Schmidt foi incluído no Hall da Fama do basquete em Springfield, nos Estados Unidos. A honraria o colocou ao lado dos maiores nomes da história do esporte. Sua inclusão foi simbólica. Representava o reconhecimento de um jogador que nunca atuou na NBA, mas cuja grandeza transcendeu fronteiras. Em 2011, Oscar enfrentou um dos maiores desafios de sua vida ao ser diagnosticado com um tumor cerebral, demonstrando a mesma coragem que sempre mostrou nas quadras. Enfrentou o tratamento com determinação. Sua batalha contra a doença sensibilizou o país e reforçou ainda mais seu status de ídolo. Ele passou por cirurgias e tratamentos intensivos, tornando-se exemplo de superação e força. O impacto de Oscar Schmidt no basquete brasileiro é imensurável. Ele inspirou gerações de jogadores e ajudou a popularizar o esporte no país em períodos de menor visibilidade. Sua postura profissional, dedicação aos treinos e compromisso com a seleção estabeleceram um padrão elevado para os atletas brasileiros. Para muitos especialistas, Oscar é o maior jogador da história do basquete brasileiro, um título que vai além de estatísticas, refletindo sua importância cultural e esportiva. A trajetória de Oscar Schmidt é a história de um atleta que escolheu o amor à camisa acima da fama internacional imediata. É a história de um arremessador implacável, de um líder dedicado e de um homem que nunca fugiu dos desafios. Com quase 50 mil pontos na carreira, 5 Olimpíadas disputadas e reconhecimento mundial, ele construiu um legado eterno. Mais do que números, deixou uma marca profunda no coração dos fãs. Oscar Schmidt não foi apenas um grande jogador. Foi, e continua sendo, um símbolo do basquete brasileiro. Um exemplo de paixão pelo esporte e um verdadeiro mão santa da história do basquete mundial.